A paz do Senhor, a você que está nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube. Eu sou o pastor Pereira, da Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. E para nós, amados, é motivo de alegria estar compartilhando da palavra e dos acontecimentos aqui nessa noite. Você que quer nos conhecer, nós estamos na Avenida Raguel Shop, 7617, aqui no Marilu, pertinho da cidade de Tiradentes. E será um prazer ver você aqui, também adorando, glorificando e exaltando o nome desse Deus. Você que quer contribuir para essa obra, faça um pix, use a chave, que é o e-mail da igreja. E-mail, igreja.ta@gmail.com, tá bom? igreja.ta@gmail.com. E que Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Está aberto aí, Mateus, capítulo de número 19. Nós vamos ler, deixa eu ver aqui quantos versos. Deixa eu ver aqui. Mateus 19. Para a gente não se prolongar. Verso de número 16 e 17. 16 e 17. Diz assim: aleluia. Está meio estranho, acho que está um pouquinho alto aqui para mim. Tá? Verso 16, Mateus 19, 16 e 17. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Amém? Desocupei as suas mãos. Olha assim, juntei o meu coração e falei para Deus: Senhor, usa o pastor para falar comigo. Coloque as palavras certas na boca dele. Que eu saia daqui, Senhor, preenchido, cheio da tua presença, do conhecimento, da verdade. Deus, eu estou reunido com a igreja e peço, Deus, agora que de fato o Senhor me use, me dê graça e sabedoria para ministrar a tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, me usar de misericórdia para comigo, me ajudando, meu Pai amado, a semear a semente da tua palavra em cada coração, principalmente, meu Pai, daqueles que estão hoje, meu Deus, enterrando a velha criatura pelas águas de batismo. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Você pode sentando e aplaudir ao Senhor, glorificando, exaltando o nome de Deus. Aleluia. Queridos, muitas pessoas são da igreja, frequentam a igreja e que ainda não tomaram uma decisão de se batizar. E um dos maiores argumentos que a pessoa usa é: eu não estou preparado. Estou preparado. É uma responsabilidade muito grande, de fato é. De fato é. Porque para você obedecer aos mandamentos não é fácil. Não é fácil. Mesmo os grandes, os doutores da lei, não conseguem. E se não fosse a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor, nenhum de
que tem conhecimento bíblico. Porque Jesus pergunta para ele, sabe os mandamentos? Quando ele pergunta, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus faz uma pergunta simples, sabe os mandamentos? E ele responde rapidamente, sim, eu os tenho guardado desde a minha infância. Mas não é isso que eu quero dizer. Muita gente acha que pode fazer alguma coisa, obras, trabalhos especiais, para poder alcançar a vida eterna. E eu quero já te dizer o seguinte: não há nada que você possa fazer, não há nada que possamos fazer para alcançar a vida eterna. Guardar os mandamentos é uma ordenança de Deus, é o princípio básico para quem diz ser cristão, ser temente a Deus. E o Senhor, ele deixa claro para esse jovem: você não consegue comprar, você não pode fazer nenhuma obra, nada, você só precisa conhecer a verdade. Você conhece a verdade? Você sabe os mandamentos? Sim, eu sei. Porque, amados, não é só o conhecer, mas é o obedecer, é praticar os mandamentos. E só se faz isso pela fé. A regra para ser batizado é crer em Jesus. Não há, amado, nada que eu e você possamos oferecer. Nada. As pessoas que dizem eu não estou preparado, é como se elas dissessem: eu não creio em Jesus, eu não creio no Filho de Deus. Mas se você perguntar para elas, lógico que eu creio, é lógico que eu creio, eu sei que Jesus morreu por mim. Nessa terra, amado, não há nada que possa garantir para nós a vida eterna. Nenhum esforço, nenhum trabalho, nenhum sacrifício das suas mãos poderia garantir a vida eterna. Esse jovem achou que poderia fazer. O que eu posso fazer? Jesus deixou claro: você? Não. Se você sabe os mandamentos, se você crê, isso é o suficiente. Nós sabemos, amados, e eu não sou contra, não. As pessoas muitas das vezes fazem um curso preparatório para batismo. Isso é legal? É legal. Mas o batismo não garante a vida eterna. O batismo nas águas não garante, amado, a tua salvação. Nem o fato de você estar envolvido em muitas tarefas dentro de uma igreja, de um ministério, isso não garante a tua salvação. Alcançar o reino de Deus. A salvação, ela não pode ser comprada, não pode ser alcançada pelo que o homem faz ou deixa de fazer. Por quê? Porque ela é de graça. Ela é de graça. Efésios 2, no verso de 8 e 9, vai dizer: pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras também, para que ninguém se glorie. Amém, queridos? A Bíblia nos ensina que a salvação, ela não tem preço. Ela não tem preço. Romanos, capítulo 3, verso de número 24, diz assim, que nós somos justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aceitar a Jesus, crer que Ele é o Salvador
crer que é por meio dele que nós alcançamos a vida eterna. As pessoas se alegram, mas eu sou bonzinho, não faço mal a ninguém. Queridos, não é isso. A palavra do Senhor é muito clara quando ela diz que todos nós já nascemos em pecado, e só por meio de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, é que nós podemos alcançar a salvação. E eu tenho que ter essa consciência. A maioria das pessoas não tem consciência, amado, que está morto para Deus, e só Cristo Jesus é que pode nos dar vida. Porque a morte, amado, ela chegou a todos os homens quando, lá no Éden, o homem pecou. Então, como é que o Senhor vê a humanidade? Como mortos que andam. Só Cristo, amado, é que pode nos dar vida e vida abundante. Então, para obter a vida eterna, é necessário crer em Cristo, que é o autor da salvação. Lá em João, muito conhecido, João 14, verso de número 6, quando vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o que eu faço? Talvez seja a pergunta de alguém aqui. O que eu posso fazer para viver a vida eterna? Viver em santidade, amado, todos nós temos que tentar nos esforçar para viver em santidade, mas isso não vai dizer que você é mais merecedor do que qualquer outra pessoa, porque é através de Cristo Jesus que nós obtemos a salvação. Por que esses 4 jovens estão aqui, declarando publicamente a sua fé em Cristo Jesus? Eles creram. Eles vão enterrar a velha criatura. Ou seja, amado, tudo que eles fizeram para trás vai ser apagado. E a partir daí, eles começam uma nova vida com Cristo. Agora declarado publicamente, onde não só a igreja, mas os principados, as potestades, os anjos, os arcanjos, todos estão sendo testemunha dessa decisão que eles tomaram de andar em novidade de vida. Lá em Atos, a Bíblia deixa muito claro, porque as pessoas, amado, elas acham que o fato de ser boazinha, de fazer boas obras, sabe, de ajudar os pobres, elas acham, amado, que isso é suficiente. Tanto é que as pessoas, elas querem julgar entre o bem e o mal pelo que se faz aqui na terra. Você pode ver que muitos se utilizam da seguinte maneira de pensar: por que essa pessoa que foi tão mal está viva e aquela pessoa tão boazinha morreu? Lamentavelmente, as pessoas são juízes, querem ocupar o lugar de Deus para decidir quem vai e quem não vai. Deus não vê como vê o homem. Não é assim que Deus mede. Porque talvez eu e você que estamos aqui hoje, amanhã podemos não ser salvos. E o batismo nas águas não garante a tua salvação. Pastor, como é que o Senhor diz isso? Olha, a Bíblia não diz que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, no teu nome eu preguei, eu profetizei, eu expulsei demônios. Quem fez isso?
E o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Você entende isso, queridos? Que a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu morri para o mundo. Eu morro para o mundo. E eu sei que a partir daí eu darei conta de tudo que eu fizer, cada palavra, cada procedimento. Eu darei conta ao Senhor. E as pessoas acham que o fato de ser boas é que garante a vida eterna. Isso não garante, porque o ser bom é dever de todos nós. Estender as mãos é dever de todos nós. Ser obediente é dever de todos nós. Não há nada fora de Cristo que lhe garanta a vida eterna. Atos 4:12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu sigo o pastor Pereira, pastor Flávio. Eu sigo a religião tal e tal e tal. Você tem que seguir a Cristo. Tem que seguir a Cristo. Então quer dizer, pastor, que eu não preciso me filiar a nenhuma igreja? Não é isso que eu estou querendo dizer. Porque a Bíblia diz que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E eu sou membro do corpo de Cristo. Então eu tenho que estar ligado à cabeça. Então eu tenho que estar em um ministério que na verdade é uma só igreja, com princípios diferentes. Na verdade não é nem princípios, são estatutos diferentes, com normas diferentes. O que não deveria ser, porque a palavra do Senhor é uma só. Cristo morreu por todos, logo todos nós morremos. Então é isso, querido. Lamentavelmente muitas pessoas às vezes se deixam de se batizar, alegando que não estão prontas. O que ela está dizendo? Eu não creio ainda em Cristo Jesus. Inconscientemente elas estão dizendo isso, porque o princípio para ser salvo é crer no Senhor Jesus, é entregar a vida para Ele. Aleluia, amém, amado? Então as pessoas não podem dizer, elas estão obedecendo ao Senhor e estão dizendo, eu não estou pronto ainda. Mas como assim? Estou numa igreja, participo de um corpo, mas não estou pronto. Então a quem nós estamos servindo? O que nós estamos fazendo aqui? O que garante a vida eterna, se não Cristo Jesus que morreu por mim e por você? A Bíblia diz isso, amado: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então a condenação do pecado, que o pecado trouxe para a humanidade, lá do Éden, a condenação, ela foi paga, o preço foi pago por Cristo Jesus. Então eu tenho que entregar minha vida para Ele, eu tenho que morrer a sua morte e na sua ressurreição ressuscitar com Ele. Esse é o objetivo. Mas lamentavelmente as pessoas dizem: eu não estou pronto, porque acham, não, eu ainda sou pecador. E se esta, amado, fosse a regra, por ser pecador, nenhum de nós seríamos salvos. Porque até mesmo
Depois do batismo, todos nós pecamos. Sim ou não? Quem se batizou e não peca mais? Deu para entender? Quem é que se batizou aí que não peca mais? Como diz o Senhor, utilizou, né? Aquele que não tem pecado. Atire a primeira pedra. Então a regra é uma só. Mateus 16, verso 16. Quem crê, qual é a regra? Crê e for batizado, será salvo. Aleluia. O que o batismo me mostra? Eu creio em Jesus. Eu estou fazendo isso porque eu creio. Eu quero uma nova vida. Eu estou fazendo isso primeiro porque é uma ordem dada, faz parte do sacramento. Quem crê e for batizado, ele acompanha, o batismo apenas acompanha a fé. Amém, queridos? Aleluia. Outra coisa, então a Bíblia dizia, e quem não crê, quem não crê, já está condenado. E por que está condenado? Por quê? Não é que está condenado? Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, como diz lá em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. De modo que só através de Jesus somos livres da condenação do pecado. Veja João 1, 29. João 1, 29. Está passando aí, ó. Tem ninguém lá, mas assim. Olha o que diz a palavra em João, capítulo número 1. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem que tira o pecado do mundo? Cordeiro de Deus. Sem o Cordeiro de Deus, o mundo continua no pecado. Colossenses 3, verso de número 5 vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é o que os irmãos vão fazer agora. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Por que natureza? Porque nós já nascemos em pecado. É a natureza do homem já está no pecado. E a gente precisa fazer morrer através de Cristo Jesus. Então, sendo assim, é necessário enterrar o pecado para recomeçar uma nova vida, livre de qualquer condenação da vida passada. Romanos 6, verso de número 3 e 7 diz assim: porquanto que fora impossível a lei do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Olha que tremendo isso. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade
pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo o pode estar. Amém, queridos? Eu acho que isso está muito claro. Não é o fato de ter conhecimento apenas, porque se fosse assim, Cristo Jesus não precisaria ter morrido. Veja o jovem: Senhor, eu guardo os mandamentos. Guardo os mandamentos desde a minha infância. Você percebe, queridos? Não é o conhecimento que vai levar as pessoas à salvação, mas é o fazer morrer a velha natureza pecaminosa. Porque nós já nascemos em pecado, desde criancinha. Porque o ato de pecar é a desobediência da lei de Deus. Amém, queridos? A pessoa não mata porque ela peca. Ela é pecadora, por isso ela mata. Ela desobedece os princípios criados por Deus, a lei do Senhor. Então, enquanto ela não fazer morrer essa velha natureza, ela ainda vai estar debaixo do pecado. Ainda vai estar. A história, por exemplo, e aí as pessoas dizem assim, como jovem, o que eu hei de fazer? Ah, não, você precisa fazer um curso para batismo, senão você não vai estar preparado. Você precisa deixar o pecado, como se isso fosse uma regra para o batismo. A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado. Uma pessoa que ela crê, amado, naturalmente ela vai sendo transformada, como diz lá em Romanos: e transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E o processo, amado, é até o dia que o Senhor vier nos recolher. Processo de transformação, de libertação, é até o dia que o Senhor vier nos recolher. Não se deixe o pecado só porque você batizou. Não. O batismo, amado, é apenas a declaração pública de que você está disposto a viver por Cristo, morrer para o mundo, e que você quer tentar viver em novidade de vida, mudança de vida, e não ficar criando regras, porque se eu fosse primeiro me santificar para depois batizar, eu não seria batizado até hoje, e eu acredito que você também não. João Batista, a Bíblia diz que ele estava batizando, e muitos vinham a ele, e não tinha uma mesinha, por exemplo, preparada ali para dizer: escuta, qual é o seu pecado? Ao contrário, ele dizia apenas: arrependei-vos. Arrependei-vos. Quem garante que as pessoas que estavam batizando estavam arrependidas? Quem garante, queridos? Quer uma outra história para você entender isso? O do eunuco de Atos 8. Vamos ver. Não teve curso. O curso foi em alguns minutos, em que Filipe esclarece para o eunuco que o que ele estava lendo falava a respeito de Jesus, que Jesus, só ele era o motivo ideal para ele se batizar. Atos capítulo número 8, verso 26 diz assim, presta atenção nisso: um anjo do Senhor falou ao Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce para Jerusalém, de Jerusalém a Gaza, e esse se acha deserto. Ele se levantou
Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candês, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e lhe perguntou: você compreende o que vem mais lendo? E ele respondeu: como eu poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem das Escrituras que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever essa geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: eu peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem das Escrituras, anunciou-lhe a Jesus: Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que tomou o teu lugar, eunuco. Foi ele, eunuco, que pagou o preço que você deveria pagar com a vida. Mas a tua vida, eunuco, ela não poderia pagar o preço de ninguém, porque você já está em pecado. Então a Bíblia está dizendo de algum que não fizeram conta, algum que desceu da própria glória para tomar o meu e o teu lugar, por amor, por amor. Não tem preço, é gratuito. Ele fez isso para obter vida. Ele fez isso para te dar a oportunidade, a esperança da salvação. É mesmo? O eunuco diz, né? Então quer dizer que Jesus é isso? E olha isso. Olha que tremendo. Olha que tremendo. O que ele ainda fala, né? Eu estou no 36. Seguindo eles caminho afora, aliás, o 35 vai dizer: então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou a Jesus, do qual nós estamos falando aqui. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Olha a resposta de Filipe: é lícito se crer de todo o teu coração. E respondendo ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Agora eu quero perguntar para vocês aqui da frente: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você tem alguma dúvida que Jesus é o Filho de Deus? Alguém aí na área da igreja tem dúvida que Jesus é o Filho de Deus? Alguém aí que não é batizado, será que você tem dúvida que Jesus é o Filho de Deus? O que impede de você de ser batizado? Não, pastor, é que eu estou em pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quiser desacreditar do teu pastor, tudo bem, mas eu também ainda estou em pecado. Esse mundo, amado, é terrível. Os pensamentos, as palavras, as atitudes. É isso, querido. O que impede? Talvez o Filipe poderia dizer: bem, semana que vem vai ter um curso lá em Jerusalém.
Me fala um pouco desse Jesus. Faz meia hora que eu estou falando desse Jesus para você. Talvez tenha sido o tempo que o Felipe gastou com o eunuco. Ah, pastor, talvez alguém possa dizer: não, pastor, eu já não tenho religião. Eu não estou falando de religião. Esse superintendente do alto escalão, ele foi em Jerusalém adorar, queridos. Ele foi em Jerusalém adorar. Talvez ele fosse um católico apostólico romano. Talvez ele fosse um... Vamos lá, essa religião aí. O espírita. Talvez ele fosse do candomblé. Um budista. E todas essas religiões alegam adorar a Deus. E Filipe diz: não se trata disso não, aí. Para. Na religião do candomblé, Exu é Jesus. Olha que tremendo isso. Então não se trata de religião, não é uma questão de ser religioso. Não, pastor, eu já me batizei quando eu era criança. Ei, a Bíblia diz: quem crê? Quando você era criança, você crê? Pastor, eu não sei não, só senti uma água gelada batendo na minha testa e eu gritei, chorei, e se eu pudesse eu tinha pegado aquele homem. Estava quentinho nos braços de minha mãe. Amado, é muito claro, as pessoas inventam condições para as pessoas se batizarem. Querido, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir da palavra. Então a Bíblia diz que quem crer e for batizado, quem crer for batizado será salvo. Então, quem é que liberta do pecado? Jesus, sua palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Não é o pastor, não é você. Não vamos distorcer a palavra, porque é a verdade que liberta. Esse homem diz: vocês estão falando de Jesus? Sim! O que impede então de eu ser batizado? Mas eis aí a água. Ei, você que está aqui que ainda não se decidiu, eis aí a água. Eis aí a água. Dá licença você que me vê. Vou sair um pouquinho de fora. Eis aqui a água. Amém? Deixa eu te dizer, você crê em Jesus? Quem crê em Jesus? Levanta a mão assim. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Você está pronto? Você está pronto? Israel, está ou não está? Vem, presbítero. Está ou não está? Está pronto. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Amém, Fernando? Amém, Júnior? Amém. Não tem o que falar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se queres ter vida, Jesus. Porque quem está sem Jesus está morto. Porque Ele nos deu vida, sendo vós ainda pecadores. Eis aí a água. E isso vai ser uma história maravilhosa. Sabe, amado, porque não tem. Não, nós vamos começar um curso semana que vem. Não, peraí, vamos fazer uma oração aqui de arrependimento de pecado. Nem isso teve, queridos. Mas é crer no nome de Jesus. Agora é importante que você entenda que a Bíblia diz que aquele que crê faz a vontade do Pai. Aquele que crê faz a vontade do Pai. Aquele que crê obedece. Então não é assim de qualquer maneira, não.
nenhuma condenação há. Lá em Romanos 1, verso 1 e 2. Romanos 8, verso 1 e 2. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, você está sendo livre da condenação do pecado. Você está sendo livre da morte por meio de Cristo Jesus. Se coloque em pé.